Oi, gente! Oi, Boa tarde! gata! Tudo bem? E aí, tudo bom? E você? Tudo bem, com a chuvinha e com o frio, tudo em ordem. Aqui tá chovendo também, mas tá 26 graus, então tá de boas. Ei, Paty, Oi, maravilhosa! meninas! Oi, Lu! Oi, oi, Tudo bom? oi! Leila! Boa Tá Boa tarde. tarde, boa Boa tarde, tarde, gente. meninas! Como vão todas? Espero que todo mundo esteja bem. Boa tarde. Boa! Ei, Joelma, tudo bom? Tudo bem, Leila? E você? Oi, Tudo Joelma, tudo bom? jóia! Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu vim preparadíssima para a aula de acessórios. Ó, Leila, vestidíssima. Você Ah, deixa eu também, né? Olha ver. lá. Ah, Colação, eu vi até com pedra. maravilha. Olha eu com esse o frio que tá em Porto Alegre, tive que botar um casacão, devo só colocar um colar mesmo. Ah, Ah, lindo, eu tá tô de maravilhoso. colarzinho, ó, com a minha letra. Que delícia, gente. Vamos falar de acessório e coloração, isso aí. O pessoal tá entrando, tem gente que ainda tá para entrar. Vamos esperar aí o pessoal adentrar, Tem né? gente que comprou de última hora, né? Que eu vi lá no grupo. Sim, verdade. Eu, para variar, né? Você, né? Mas vamos lá, né, filha? Não podemos perder uma aula com essa gata aí. Nossa, nem pensar. Nem pensar. Vamos lá. Enquanto o pessoal Luísa, vai se meu, ajeitando. meu, meu som tá bom? Tá, para mim tá Tá bom? perfeito. Tá. As gurias também? Tá, tudo bem. Nossa. Não, ótimo. Eu vou já abrir então a nossa apresentação, porque aí o pessoal vai se ajeitando aí. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E assim que a gente iniciar, aí vocês sabem, né? A gente pede para vocês desligarem as câmeras e os áudios. Ficamos só eu e Leila com a câmera e áudio ligados, para a gente ter uma gravação bem fluida. E no final a gente abre novamente para as perguntas, e aí a gente pode tirar uma foto e tudo mais, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu abrir aqui para nós. Prontinho. Acho que a gente pode começar, né, Leila? Acho que sim, né? E o pessoal que for entrando também vai. Devagarinho a gente vai se apresentando, né? E aí dá tempo do pessoal que vai Isso. entrando também. Não, perfeito, ótimo. E aí, quem tiver então com o áudio ligado, por gentileza, pode desligar, por favor. Quem tiver ainda com as câmeras, para a gente poder iniciar, tá bom? Bom, a nossa aula hoje é sobre as cores, né, das joias e bijuterias das 12 estações, mas obviamente que a gente preparou um material que traz algumas informações para além das características, né, das cores, nesses tipos de materiais, justamente para que vocês possam ter uma visão, né, bastante importante assim para os atendimentos em coloração, consultoria de imagem, visagismo, personal stylist, por aí vai, certo? A gente vai se apresentar porque tem gente nova aqui hoje também, para a gente poder continuar, tá bom? Eu não ia perder a oportunidade de dar esse close, viu, Leila? Tá linda essa foto! Tá linda essa foto, Luísa. Mas vai Poderosa. lá. Ah, obrigada. Você também, né, mulher? Olha isso. Não, os cabelos bastante, com essa mão assim, né? Poder total. Então, Leila, se apresente, depois eu me apresento. Pode ser sim. Então, boa tarde para todas, né? Hoje, então, a nossa aula é literalmente joia, né, Luísa? A gente tem uma turma joia aí hoje, né? Porque o assunto é esse, né? Então, eu e a Luísa somos de duas regiões do Brasil que são considerados dois polos gemológicos aí, então vamos fazer uma dobradinha, né, Luísa, aí, porque eu sou aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, onde é um polo gemológico. A Luísa aí é natural de Minas Gerais, o próprio nome do estado já diz, né, Minas Gerais, com minas de metais e pedras preciosas, e agora ela mora na Bahia também, que é um outro polo gemológico aí do nosso Brasil, né?
Então, estamos bem, representando bem aí o nosso país, né, nessa questão aí das pedras preciosas, brasileiras e preciosas, né? Gente, para quem não me conhece, então, eu sou Leila Fraga, sou designer de joias há 12 anos, sou graduada em design de joias pela Universidade Luterana do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e desde então eu trabalho produzindo projetos, né, para os meus clientes, projetos personalizados de joias, onde eu considero aí toda a questão individual, né, do cliente, do indivíduo, desde o seu desejo de imagem, questões de face, algumas questões de coloração, enfim, dependendo aí das necessidades do desejo desse cliente, é um processo bem personalizado, então, que eu desenvolvo. E aí, com o tempo, eu fui buscando especialização e formação nas questões da imagem, né? Justamente para buscar essas técnicas aí que trazem um diferencial para o nosso trabalho, aí, no caso, como designer, né? Designer de joias que emprega as questões da imagem nesses projetos. E hoje o que a gente vai fazer aqui, né? Através das nossas experiências, eu trazer um pouco da minha experiência aí como designer de joias, né? Com essas questões da imagem, e a Luísa também com essas questões da imagem dentro aí do universo das cores, né? Então a gente uniu esses dois universos para trazer essa informação aí para vocês e para os atendimentos. Certo, obrigada, Leila. Gente, algumas alunas aqui já me conhecem e tem gente nova chegando também. Estou muito feliz. Obrigada pela participação de todas. Obrigada, Leila, pela oportunidade de fazermos esse aulão juntas, né? Eu que agradeço. Eu estou super feliz com essa parceria. Sim, demais. Eu fui aluna de Leila, gente, no curso de Joias e Acessórios da Ecole, isso. né? A Leila é professora do curso de Joias e Acessórios. E agora nós somos colegas bastante. também. E agora somos colegas, exato. Eu recomendo muito que vocês façam, um curso que tem todo um diferencial, né? Para que vocês tenham bastante conhecimento nessa área. Penso que junto a esse curso é fundamental ter a formação visagista, porque de fato, quando a gente fala de acessórios, a gente tem que falar, né, do rosto, enfim. Para quem ainda não me conhece, eu sou consultora de imagem, trabalho como personal stylist, trabalho também como personal shopper, onde eu faço a formação aqui com vocês no online, né, pela Ecole Brasil. E também trabalho como personal closet organizer, tá? Eu também tenho a formação visagista. Junto com Leila, eu estava assim, pensando muito nessa questão do desenvolvimento de um conteúdo voltado para coloração, né, em termos de metais e de pedras preciosas, porque em geral o que a gente percebe no mercado é sempre uma orientação assim, se é quente usa dourado, se é frio usa prata, né? E a gente sabe que existe muito mais informação a ser passada, né? E o que a gente quis aqui trazer com esse conteúdo foi exatamente munir vocês dessas informações para que vocês promovam um atendimento diferenciado, né? Eu atuo nessa área de consultoria de imagem há 6 anos, já desenvolvi meu próprio espaço, já tive minha própria escola. Hoje estou junto com a Ecole Brasil e também trabalhando com a área da consultoria, oferecendo os meus serviços, passando por um processo de reestruturação. Mas é um prazer enorme trabalhar com cores. Eu falei, né? Na hora que a gente pensou nessa parte das joias e tudo, eu peguei um trabalho meu aí de modelo de um tempinho atrás, um tempinho bom. Tá Essa lindo. foto deve ter aí uns 8 anos ou 10, não sei, não me lembro exatamente, tá? E é engraçado, né, Leila? Eu fiquei observando essas joias aqui, fiquei pensando, claro que isso aqui foi um trabalho para uma marca, né? Não necessariamente isso implicaria no meu gosto pessoal, mas eu certamente usaria, assim, joias bem grandonas, exuberantes e Coloridas. tal. Fiquei pensando, nessa coisa do estilo, né? Que a gente tem sim. aqui já com essas imagens. E aí, para isso, gente, eu acho que é bem legal a gente, né, já alinhar algumas expectativas, alguns combinados aqui da nossa aula. Para quem já sabe como é que funcionam os aulões, a gente marca 1 hora de funcionamento, mas a gente sempre prepara muita coisa, a gente tem muito carinho, né, de uma entrega bem satisfatória para todo mundo. Pode ser que a gente estenda, então, um pouquinho o prazo da aula. Quem precisar de sair não tem problema, essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível no EAD para vocês por 1 mês, tá? Esse material que está aqui, vocês recebem ele também, ok? E é bem importante que vocês entendam, assim, o que a gente está trazendo de conteúdo, né?
A gente vai se concentrar em relação às cores na joalheria, quais são os metais preciosos, suas características, né? A Leila vai entrar bastante com essa parte, com o conhecimento dela como designer, né? Os 5 metais preciosos da joalheria, eu vou falar um pouquinho da coloração, banho precioso, né? A gente vai falar do ródio negro, mix de metais, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Dá para misturar metais ou não. Os metais não preciosos das bijuterias e a coloração pessoal, os acabamentos dos metais, que é importante saber, né? Aí vamos entrar na parte dos metais e das pedras preciosas das 12 estações. Falaremos de materiais alternativos e tendências, essa parte vai ficar bem com Leila. E, claro, vamos falar das dicas para os atendimentos. A gente preparou para vocês também um mini planner para vocês guiarem os atendimentos de vocês quando se trata de joias e acessórios, ok? Vamos deixar as perguntas para o final, né, Leila? Sim, melhor. Hoje a gente vai seguir com o conteúdo e aí a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? O pessoal pode ir anotando algumas dúvidas, né? Que a gente pode voltar depois no conteúdo tranquilamente. Isso aí. Bom, uma coisa que a gente sabe, né, é que na joalheria a gente não pode ignorar a informação das cores, né? Elas estão presentes nos metais, nas pedras, que a gente também pode chamar de gemas, né? Acho que o termo técnico é esse, né? Assim, já aproveitando, então, gemas e pedras preciosas são sinônimos, né? Então, tá correto, é um termo bastante usado aí dentro da nomenclatura da joalheria, né? Uma pedra preciosa usada como adorno, seria o conceito mais técnico, assim, né, da gema. Ah, legal, ótimo. E claro, nós também temos materiais alternativos, né, que vão compor aí o universo das bijuterias, né, das joias alternativas. E a gente pode harmonizar as cores de todas essas matérias-primas de acordo com as estações, né? Claro que a gente vai considerar aí as características de cores das estações em relação à temperatura, se é quente ou se é frio, né? Ao valor, claro, médio ou escuro, e a saturação, né? Se é o intenso ou se é o opaco. Até trouxemos aqui 2 imagens e vocês podem perceber que são imagens que as modelos estão bem harmoniosas, né? Digamos assim, em relação a cores dos acessórios e a própria coloração delas, tá? Se a gente pudesse dizer, né? A gente poderia colocar a primeira modelo como um inverno escuro com um fundinho de outono, né? E a segunda modelo como um inverno brilhante, tá? Então é bem interessante a gente perceber que cada estação ela vai ter as suas especificações técnicas em relação a metais e etc, né? E que é importante a gente saber disso para a gente orientar melhor quanto uma escolha mais assertiva desses acessórios ou quanto a orientação da confecção de uma joia, ok? Isso aí. Certo, gente. Então, dando continuidade, né, nessa introdução da Luísa, vamos falar então sobre os metais preciosos e as suas principais características, né? O que o metal precioso traz como característica, na verdade, porque o metal nobre nem sempre ele é precioso, e os metais preciosos eles são usados na joalheria, né? As características são, então, eles são mais resistentes à oxidação. O que é oxidação, né? É um metal que não vai escurecer, ele não vai ficar manchado, ele não vai escurecer, né? A prata, que a gente vai ver a seguir, é um metal precioso, usado na joalheria também, mas ela, dependendo da pessoa, pode reagir com a pele e pode ficar escura. Em poucos minutos de uso, ela pode reagir e ficar escura, mas isso é uma reação que depende, né, da pele da pessoa, mas ela é um metal precioso, isso não quer dizer que ela oxida, ela pode escurecer com o tempo, mesmo guardada no porta-joias, mas ela não oxida, né? Tem um valor monetário agregado. Isso significa o quê? Que esse metal, ele pode ser usado como moeda de troca. A gente sabe que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela dispõe ainda dessa questão do penhor de joias, onde as joias com metais são muito mais valiosas do que as joias com pedras preciosas, por exemplo. O pessoal no banco, eles desconsideram, né, as pedras e diamantes, inclusive, e consideram muito mais a questão do peso do metal, no caso do ouro, né?
Então, aí a gente tem um valor monetário agregado no metal, falando principalmente do ouro, né? Nessa questão aí de moeda de troca também. Historicamente, são importantes essa questão da moeda de troca e também como itens de herança. Então, se tu herda uma joia de família, por exemplo, é como se tu herdasse um valor, né? Em dinheiro, porque tu pode transformar essa herança, essa peça, né? Tu pode vender, tu pode revender, ela é uma moeda de troca sempre. E também tem uma questão aí de valor aí sentimental, que aí entraria numa outra questão de valor, né? De preciosidade, que está muito presente aí nas joias. O ouro e a prata, eles são usados, inclusive, também na cunhagem de moedas. Isso era muito mais antigamente, né, gente? Hoje, o que acontece? A prata e o ouro, eles estão mais presentes nas moedas quando são moedas comemorativas. Tá? Até tem uma linha de tendência que está trazendo figuras de moedas para a joalheria também, que faz uma referência a essa questão mais histórica aí da própria característica de importância do metal precioso. Né? Mas os metais preciosos, eles transitam mais nessas características aqui. Tá? Luiz, vou te pedir uma ajuda isso nos slides. Os 5 metais preciosos da joalheria, então, que a gente elencou, né? Aqui que estão mais presentes, aqui entrou uma questão. Não sabia que prata era metal precioso. É metal precioso, sim, gente. Até eu vou falar mais um pouquinho sobre a prata. Então, nós temos o paládio aqui, eles estão em ordem de importância, tá, gurias? Então, nós temos o paládio como o primeiro desses 5 metais aí do top 5, tá? Que está na família da platina, ele pertence, então, à família da platina, que é o metal branco. Em segundo lugar, vem o ouro, com o metal precioso, mais valioso, e suas ligas aí, o amarelo, que é o mais conhecido, depois o branco e o rosé. Em terceiro vem a prata, com o metal precioso, né? E por último vem o cobre, dentro desses 5 que a gente elencou, mais presentes na joalheria. E por que o cobre está presente se a gente vê poucas peças, né? Sejam elas da joalheria ou da bijuteria, confeccionadas em cobre? Porque ele é muito importante na questão da liga metálica, tá? Então, ele é muito importante na joalheria pela questão da confecção, que ele está presente, né? Como liga, ele tem uma representatividade muito importante. Só lembrando aí, gente, que são 5 porque a gente está considerando a platina como mais um, tá? Mas a platina, ela faz parte da família do paládio, certo, Leila? Isso. E a platina, antigamente, se a gente olhar no porta-joias, sei lá, de alguém da família, vai encontrar, de repente, alguma peça em platina, porque antigamente ela era mais frequente, né? Hoje já, para a confecção, ela, mesmo sendo valiosa, aí, através do paládio, ela não é mais usada confecção, como para confeccionar, e sim o paládio. O paládio entra aí dentro, que a gente vai ver depois, a seguir, na questão do ouro branco. Né? A gente misturando o ouro branco e o paládio, a gente vai ter o ouro branco. O ouro amarelo e o paládio, aliás. Então, o paládio aqui com o seu símbolo, né, da tabela periódica, é um metal branco. Ele é considerado o mais valioso de todos os metais atualmente, tanto que existe aí uma tendência de se investir em paládio. E o melhor paládio do mundo, ele vem da Rússia. E a gente só a título de curiosidade, né? E como ser um metal branco, né, e frio, ele está relacionado às estações frias e neutras. Né? Então, a gente pode ver aqui na modelo, que está usando anéis, em ouro, em metal branco, né, frio, representando aqui o paládio. Eu acho que é bem legal a gente observar, né, que o universo das joias, ele conversa muito com a moda, né? A gente trouxe bastante imagem, assim, das modelos nas joalherias, nas propagandas de joalherias, para vocês entenderem o tanto que as joias, elas fazem parte de uma lógica de moda, né, Leila? Não é à toa que no final a gente vai trazer a parte das tendências, etc, né? Tem até uma coisa que eu acho que é bem legal, que é essa característica, né, das imagens de moda, de joias, elas se concentrarem bastante nesse plano mais americano, com o rosto, enfim. Então, tem como a gente construir uma imagem de moda, né, considerando as joias também, tá? É por isso que a gente trouxe essas imagens ilustrativas, não necessariamente aqui a gente está considerando que a Kate Moss é uma modelo de pele fria, nada disso.
É mais para a gente ilustrar o metal em si, a sua aplicação numa propaganda de joias, né? E pensar que a joia ela está sempre muito ligada ao universo da moda. E aqui interessante que a Luísa falou, e vai aparecer nas outras também, esse plano, né, que geralmente é um fundo mais neutro e onde o rosto, né, e o colo aparecem com destaque na maioria das fotos, né, e sempre são fotos assim, as fotos de joias geralmente elas expressam poder também, né? A modelo que está numa campanha de joias, geralmente ela está representando um personagem de poder. Claro, se for uma linha mais delicada, pode estar com um olhar, todo um contexto mais delicado, mas geralmente, né, a gente vê com frequência essa questão do poder, porque a joia passa muito essa informação, né? Seguindo então com o ouro amarelo, aqui é interessante, gente, eu chamo a atenção de vocês a questão da liga, né? Ouro 18 ou 750, né? Isso por quê? 75% vai ser de ouro puro, ou ouro 24, ou ouro 1000, tá? E 17% vai ser de prata. Já 8% vai ser cobre. Então, essas 3 porcentagens juntas vão resultar no ouro 18, tá? Se a gente pegar uma joia nossa, tipo um anel, por exemplo, tu vai ver dentro que tem uma pulsão, que é uma gravação, que quando não está escrito 18K, que é 18 quilates, vai estar escrito 750. Isso refere-se a uma peça que é feita em ouro 18 quilates, tá? Então, 18 quilates, 750, a gente está falando da mesma coisa. Então, aqui, o ouro amarelo, né? Estações quentes e neutras quentes, né? Relacionando com a estação aqui no caso. Aqui, inicialmente, a gente colocou mais as referências, né, das estações neutras, quentes, etc., só para vocês fazerem aquela associação, né? Assim, o dourado vai para um, o prata vai para outro. Depois a gente vai especificar mais, né, em relação aos acabamentos, aonde é mais frequente, aonde vai usar com moderação, tá bom? Vamos ao próximo, então. Ouro branco. Então, gente, que eu comentei anteriormente, né, sobre o paládio. Aqui o paládio, ele vai ser super importante na confecção do ouro branco, porque a gente vai ter, então, 90% de ouro 18 quilates ou ouro 750, né, que já está, o ouro já com a liga que a gente viu anteriormente, a liga do ouro 18, e 10% de paládio, que é o que vai dar essa coloração. Na verdade, não é essa coloração final que ele dá, tá? E ele, quando fica pronto, só a título de curiosidade, ele fica um metal cinza, acinzentado. Para ter esse brilho todo aí do ouro branco, como a gente conhece, né? Ele recebe um banho de ródio. E aí depois a gente vai ver mais à frente a questão do ródio também, eu posso voltar a falar nessa questão, tá? Mas Leila, então, oi. o ouro branco, ele é mais caro do que o ouro amarelo? Assim, o paládio, ele tem sido o metal mais bem cotado, digamos assim, né? Porque o ouro, com essa questão da pandemia, e aí falando um pouquinho de mercado financeiro, como o dólar disparou, o ouro dispara junto. É incrível como isso está super associado, né? Então, quando a gente falou da questão ali de monetária, né, de valor agregado, tem a ver com isso também. E o paládio, por ser o metal no momento mais, já vem algum tempo sendo o metal mais valioso, geralmente as joias em ouro branco, elas acabam sendo mais valiosas, mais caras do que em ouro amarelo, em função não só do paládio, que é um metal caro, mais caro que o ouro amarelo, mas também porque o ródio, que vai no final, o acabamento também tem que passar por mais um processo. E se falar de uma joia feita artesanalmente, né, manualmente, não de forma industrial, e como ele é mais dificultoso de trabalhar, de modelar, os ourives cobram uma mão de obra um pouquinho mais cara também. Então, em função de todas essas questões, ele acaba sendo, a joia em ouro branco acaba sendo um pouco mais cara, assim, com certeza. Eu acho isso engraçado, porque, em geral, né, do ponto de vista da coloração, o amarelo, ele tem a mensagem, o ouro amarelo, né, de ser mais da ostentação. Mas ostentar mesmo sim. é ouro branco, né, Leila?
Não, e tu sabe o seguinte, Luísa, assim, o ouro amarelo, historicamente, ele foi associado pelas civilizações da antiguidade aos deuses, né? Em função do sol, por ter a mesma coloração dourada do sol. Então, para as civilizações antigas, o ouro amarelo era o metal dos deuses, né? Era a associação dos deuses, tanto que os egípcios, faraós e todos usavam muito ouro amarelo. Hoje, com essa questão do ouro branco, uma outra questão interessante também é as pedras, aliás, as peças em ouro branco geralmente recebem diamantes porque eles destacam mais a cor do diamante. Então, pode ver a Tiffany, que é uma referência em diamantes, eles têm os famosos anéis solitários de noivado, né, que que eles são referências que a gente vê muito em filmes americanos, principalmente. A Tiffany usa sempre o ouro branco para ressaltar os seus diamantes. A Harry Winston também, né? Acho que a Harry Winston também usa bem, né? Assim, de um modo geral, todas bem assim, acabam né? usando, sim, os diamantes no ouro branco, assim, cravando o diamante no ouro branco, em função dessa questão de realce mesmo, né? Do metal. E aí, por fim, ele entra, então, nas estações frias e neutras frias, né? Sendo um metal frio. Gente, o ouro rosé. O ouro rosé, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, na Feninger, que é uma feira bem importante que nós temos em São Paulo, do setor joalheiro, as vitrines tinham muito ouro rosé, né? Que foi uma tendência bem, bem forte, né? Mas o que é o ouro rosé, na verdade, né? O ouro rosé, ele é 80% de ouro puro, né? O ouro 24, o ouro 1000, e 20% de cobre. Lembra que eu falei lá no início daquele slide que o cobre estava lá naqueles 5, né, no top 5 dos metais preciosos, pela questão da liga? Pois aqui no ouro rosé ele vai ser importante porque é ele que vai dar a questão da coloração, né, do rosé. Esses 20% vão ser responsáveis pela questão do ouro rosé, né, aí da liga. E aí ele vai ser considerado também um metal universal, né? Embora aí esteja associado às estações frias e neutras frias, ele é considerado aí um coringa para todas as peles ao mesmo tempo. E uma outra curiosidade que eu queria... Oi. Não, você pode continuar, depois eu complemento essa parte do seu metal universal. Ah, ok. Não, mas uma curiosidade que existe aí, que vem do porta-joia das avós, eu brinco, né, principalmente, é a questão do ouro vermelho, né? O que era o ouro vermelho? O ouro vermelho também tinha essa questão da liga de cobre muito presente. Quanto mais cobre tiver na peça, né, e menos ouro, mais vermelha a peça ficava. Então, isso significa que o ouro tinha pouca quantidade, então chamava a peça também em ouro baixo. Então, a gente vai ter peças com ouro 10, 12, 14, 16, que são as porcentagens, né, equivalente às porcentagens de ouro em cada peça. E quanto mais cobre, então, mais vermelho ficava essa peça. Então, por isso a questão do ouro vermelho, né, mais uma questão de curiosidade. Tem isso na parte do cobre também aqui. Mas, gente, por que o rosé é considerado um metal universal? Para quem viu o meu aulão de cores universais, existe um tom de rosa, né, nas cores universais, que é um rosa mais quente, que é exatamente o caso da expressão desse rosa no metalizado, tá? É por isso que ele é considerado um universal. Mas é óbvio que a comunicação desse metal, né, que inspira muito delicadeza, muito essa feminilidade mais delicada, não significa que vai te conectar com todas as personalidades de estilo, com todos os objetivos, etc. Mas se você quiser orientar uma cliente a comprar uma coloração de metal, sem que você precise de fazer um teste de coloração, o ouro rosé é o metal indicado, tá ok? Aí fica lindo com peças, com pedras, aliás, desculpa, com pedras no mesmo tom, nos tons de rosa e nos tons de marrom, como o quartzo fumê, por exemplo, os próprios diamantes brown, que são diamantes marrons, fica um contraste muito bonito também. Gente, a prata, né, que é um metal precioso aí do nosso top 5 também, tá? A Liga 950 é a mais usada,
que tem 95% de prata pura, ou prata 1000, e 5% aí de cobre. Mais uma vez aí o cobre, né, aparece aí na questão de importância como liga. As estações frias, estações neutras frias também representam esse metal. E o que eu falei, uma outra questão importante também, alguém escreveu aqui que não sabia que a prata era um metal precioso, né? Então, a Tiffany, né, ela tem aquela coleção dos corações, né, e eles são todos feitos em prata. E a Gaster no Brasil tem uma linha também, uma coleção que chama-se Pedra Rolada. Tem essa mesma coleção em ouro amarelo, em ouro nobre, que é uma outra liga que eles não mencionam, né? Não dão a receita, porque ela é patenteada pela Gaster. É um ouro, assim, um tom champanhe, né? Mas a gente nem trouxe aqui, até me lembrei disso agora, Luísa, porque é uma questão muito fechada, né? E muito comercializada só na Gaster mesmo. Então, essa questão do ouro champanhe, então, aparece nessa coleção que eu falei das pedras roladas e também em prata, né? Para ilustrar nossa questão aqui da prata muito presente aí nas grandes joalherias também. A própria Cartier também tem peças em prata. Então, ela é um metal precioso e bem cotado aí nas grandes joalherias. Eu acho bem legal a gente pensar, né, que a prata, eu acho que ela ficou um pouco mais famosa, pelo menos eu percebo isso, né, Leila? É a minha visão, né? Eu não sou designer de joias, acho que você pode complementar essa minha visão, mas eu acredito que ela tenha ficado mais popularmente conhecida, né, como joia, a partir do desenvolvimento da Vivara, né, com a linha Life, que eu acho que, inclusive, atraiu bastante clientes para a Vivara, né? Era uma coisa que, assim, eu não via há muito tempo, mas em datas comemorativas passou a ser muito comum, né? Não nesse cenário atual, mas em outro momento, a gente ver filas, né, na Vivara para compra desse tipo de produto, né? Eu acho bem interessante. A Life, Luísa, é aquela semelhante à Pandora, né? Sim. Sim, né? Dos pingentes, né? Que tu vai montando a peça, sim. Sim, ela acaba sendo mais acessível, né? Diante do ouro, né? E o que é interessante para nós que trabalhamos com designer assim, específico, personalizado, que a gente pode desenvolver uma peça para o cliente, se o cliente, né, é um cliente que... Eu tenho clientes que gostam, adoram prata, e quando chegam até mim já me pedem a prata, né? Tu podes trabalhar o metal de uma forma mais, como eu posso dizer assim, tu pode explorar bem o metal, fazer uma peça, é claro, se for aí dentro das necessidades, das expectativas do cliente, tu pode extrapolar aí no metal, enquanto que o ouro no momento, né, e dependendo aí do cliente também, tu tem que dar uma reduzida, de repente tu pode usar uma pedra maior, mas aí o metal tu tem que balancear, porque tem a questão de investimento, e a prata não, dependendo aí dessas outras questões do cliente, né, dessas necessidades de investimento, tu pode trabalhar no metal grande, no metal, né, que fique bem encorpado nesse sentido, né? Aqui entrou uma pergunta sobre a prata 925, já respondendo, 925 ela também é usada, às vezes ela escurece um pouquinho mais rápido do que a 950, né? Porque ela vai ter 92,5% de prata, aí baixa um pouquinho ali na questão da quantidade de prata, mas ela também é usada assim, tá? E depende da fábrica, depende da escolha mesmo, né? Eu mesmo quando faço peças em prata, eu gosto de usar 950 mesmo. O cobre, gente, o cobre, então, como eu falei, né, ele é bem importante aí na questão da liga, né, ele tem essa questão histórica aí com o ouro baixo, o ouro vermelho, né, o ouro rosé, então, que não existiria, ao menos da forma que a gente conhece, né, se não fosse aí pela presença também, pelo auxílio aí do cobre na liga, né. Se bem que existem alguns designers que estão desenvolvendo peças em cobre, né? E eu acho interessante explorar outros metais, explorar outras possibilidades, porque afinal, embora a gente tenha aí a questão do ouro super valioso e importante, né?
a gente sabe que a gente está vivendo um momento onde a gente tem que rever algumas questões, né? Alguns conceitos. Então, assim, por que não pensar, né, em outras possibilidades? Eu mesma, como designer, eu tenho pensado a respeito disso, sabe? Até de explorar criações em outros materiais, né? Então, aqui o cobre, ele entra, então, como uma estação quente e neutra quente, né? Então, aqui a gente tem mais uma imagem de moda, né? Como a Luísa mencionou aqui, exemplificando esse contexto, né? Do cobre, então. Gente, o banho de ródio. O ródio negro ou o ródio branco também. Como eu mencionei anteriormente, né? O ouro branco, quando ele fica pronta, a peça confeccionada, ele fica acinzentado e fosco, ele não tem o brilho que a gente normalmente vê aí nas vitrines das joalherias, né? Do ouro branco. Então, ele passa por um processo de banho, que é um acabamento final, né? Quando a peça está pronta, que é o banho de ródio. A mesma coisa vai acontecer com o ródio negro, porém ele não é branco, né? Ele é negro, como nesse par de brincos de círculos da Vivara, que tem o espinélio, que é uma pedra escura, acinzentada, né? Que foi cravada sobre o banho aí do ródio negro, que deixou o quê? O acabamento mais um tom grafite. Tá? E esse tom grafite também é considerado aí um tom neutro, como o rosé, que a Luísa mencionou anteriormente, né? E comum aí nas estações frias e neutras frias também. A gente trouxe esse exemplo aqui porque foi um lançamento da Life também, né? Da Vivara. É uma linha night, né? Uma linha noturna, com o acabamento das peças mais escurecido. E aqui a neutralidade, ela está menos em relação à cor do metal e mais em relação à sua composição, né? Quando a gente pensa em tons neutros, em termos de cores, né? A gente sabe que os cinzas, né? Mais fechados, próximos do preto, são cores mais neutras, né? São cores mais discretas, tá? Tudo bem que a gente sabe que são acromias, mas na linguagem do nosso cliente a gente fala cores. Então, é por isso que a gente está indicando ele aqui como peças mais neutras, né? Se a gente for, por exemplo, para um ambiente mais formal, muito do corporativo, né? Esse é um tom indicado de acabamento em peças, tá bom? É isso. Isso aí. Mix de metais, gente. Mix de metais é sempre uma questão importante, sempre levantada em aula, né? Se é possível misturar metais. E aqui a gente trouxe essa imagem dessa tríplice aliança da Cartier, né, que é a Trinity, onde ela traz, numa única peça, as 3 ligas de metais do ouro, né? A gente tem o ouro amarelo, o ouro rosé e o ouro branco, os 3 juntos na mesma peça. E aqui, embora a gente exemplifique numa mesma peça, trazendo como dica de uso para vocês também, né? Esse mix de metais, assim, das ligas metálicas, eles podem sempre podem ser usados, sim, no momento em que tu queres passar uma mensagem mais atual, moderna, enfim, né? Aí já pensando mais na questão da mensagem mesmo, né? Depois as estações neutras com mais de um tipo de metal, aqui a gente está considerando a harmonização cromática. Tá. Nesse caso, isso, né? Porque assim, quando a gente vai para as estações que são puras em termos de temperatura, né? A gente não tem a indicação de metais quentes e frios, né? Misturados ali. Nas neutras, a gente vai ter use tal metal quente com moderação, ou tal metal frio com moderação. Então, é mais fácil da gente propor mix de metais nas estações neutras. Mas isso, gente, considerando, obviamente, quem tem todo o interesse no foco da harmonização cromática. Mas se a gente tem um cliente que tem uma personalidade de estilo, que gosta de misturar, né, os metais, se ele tem o objetivo de modernizar a imagem dele, mesmo ele pertencendo a uma estação
de temperatura totalmente fria ou totalmente quente, ele pode fazer uso dessa mistura de metais, sim. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Isso. Gente, então os metais não preciosos das bijuterias, né? O latão é um metal aí que tem 70% de cobre, e 30% de zinco, tá? Então ele é sempre assim mais dourado. É claro que às vezes uma peça aqui em latão ele pode ficar um pouco avermelhada, depende um pouco se entra um pouco de cobre na liga, tá? Isso às vezes pode acontecer, mas geralmente ele é sempre mais esse dourado, tá? Como tá aqui na imagem. E também está relacionado às estações quentes e neutras quentes, tá? Tem uma colega minha, designer aqui de Porto Alegre, que ela trabalha muito com essa questão do latão, né, na concepção das peças que ela cria. Ela cria peças, na verdade, ela é uma artista plástica, e ela cria peças bem esculturais e peças grandes. É que eu comentei no caso da prata, né? Havendo a possibilidade do cliente, né, gostar, ter a harmonia, todas as questões conectadas à prata, de explorar um metal mais acessível, né? E aqui nessa questão do latão, tanto nas bijuterias como na questão de acessórios, que tu pode explorar, e o design bastante, né, da questão neste material, também fica bem interessante e não deixa de ser uma peça bem apreciada também. Os metais não preciosos das bijuterias, gente. Tem uma outra questão também que é bem frequente, né, da gente ver nas questões das bijuterias, e tem um efeito muito bacana, que é a questão da prata envelhecida, né, ou da prata velha, com aspecto de velha, enfim. A prata, ela fica com esse aspecto porque ela passa por um processo, tá? Na confecção da peça, ela recebe um líquido, né? E esse líquido torna a peça assim com umas partes mais claras e umas partes mais escuras, tá? Mas esse aspecto é para ficar assim mesmo, é para dar este efeito, né? Um efeito como se tivesse usado através do tempo, tivesse escurecido algumas partes em função do uso, né? Através do tempo. Por isso que a gente chama de prata envelhecida. Tá? E aí ela vai estar associada também às estações frias, né? E neutras frias. Então a prata envelhecida ela não é natural, só para deixar, né, esclarecido, ela passa por um processo químico, né? Para poder atingir essa coloração. E uma outra questão também é o ouro velho, né? Tem a prata envelhecida, também tem o ouro velho, né? O ouro velho, na verdade, ele não é ouro, tá? Mas ele é um tipo de banho que o metal não precioso, aí pode ser vamos falar do latão, né, que é o mais frequente, né, tem um uso mais frequente nas bijuterias, recebe então um banho, né, e aí o banho resulta nesse aspecto, assim, que também vão ter partes mais escuras e partes mais claras do metal dourado, né, e então ele também não é natural, tá, não é um metal que exista, não é ouro, e recebe também um processo, ele passa por um processo, por um tratamento para chegar nessa coloração. E aí ele vai estar associado, então, às estações quentes e neutras quentes. Os acabamentos, gente. Os acabamentos, eles são bem importantes na joalheria, nas bijuterias, né, de uma forma geral, não só na questão do metal, como uma questão das pedras também, uma pedra bem lapidada, bem cravada, né, no metal. Então isso é importante em questão de joia. Uma joia preza muito pelo acabamento, né? Agora, o que a gente vai falar aqui em termos de acabamento é do acabamento dos metais, né? Que é a última parte da confecção de uma peça em metal, digamos assim, né? Que não tenha pedra. Se ela tiver pedra, ela vai ser cravada depois dessa finalização. Então, nós vamos falar dos 4 acabamentos mais usados, tá? Aqui através do ouro e das suas características. Então, o primeiro acabamento que a gente tem é o mais conhecido de todos eles, tá? E é o que tem mais brilho, que reluz mais a questão do próprio ouro, que é o polido.
tá? Esse acabamento a gente vê com mais frequência, é o mais comum, mais usual também, tá? E aí ele vai ser indicado para as estações de características intensa das cores, né? O outro acabamento é diamantado. E por que que ele tem esse nome, né? Porque ele é feito, na verdade, ele é uma textura, né? A superfície da peça ganha uma textura proveniente de uma broca de ponta que tem um diamante, né? E essa textura, ela fica uniforme sobre o metal e confere muito brilho, né? É uma textura diamantada, por isso que esse é o nome. Se for ver nessa imagem, por exemplo, desse par de alianças, aquele friso que tem no entorno do aro, ele é um friso mais polido, né? E o friso e o diamantado é como se fosse várias pedrinhas, né? Minúsculas, mas porém muito uniforme, que formam uma textura, então, e que conferem muito brilho também, mas diferente do polido, tá? Então, esse acabamento ele é indicado para as estações de características intensas das cores. O próximo é o acetinado. Esse acabamento acetinado ele também é chamado de escovado, tá? Ele se consegue esse acabamento através de uma lixa fina, né? E ele tem aí um brilho discreto. Depois que a peça está pronta, que se passa essa lixa, vê que ele tem um brilho, mas é um brilho mais discreto, mais moderado, intermediário, tá? Mas também ele é uniforme. Ele tem vários risquinhos uniformes sobre a superfície da peça e que promove também essa questão de um brilho moderado mesmo. Aqui nessa imagem a gente vê que tem luz na imagem, né, na fotografia desse par de alianças, mas nada se compara à primeira imagem, que era das alianças polidas, né? E esse acabamento ele vai ser indicado, então, para as estações de características suave das cores, né? Porque ele já tem uma outra característica mais moderada mesmo. E vocês vão ver depois, assim, que o acetinado, ele entra num suave que tem um fundinho de intensidade, que no caso é o verão claro, tá? Mas obviamente que ele pode circular em vários outros momentos que não sejam necessariamente ligados com a coloração pessoal, porque pode ser que alguém goste de joias mais discretas, né? Ou que não quer nada muito chamativo, mesmo pertencendo a uma estação que permite o acabamento polido ou diamantado, tá bom? Isso que a Luísa falou, gente, é bem importante, porque às vezes a pessoa tem um objetivo que não é tão conectado, né, à questão da harmonia da cor da peça com a cor da pele em si. Por exemplo, eu já tive uma cliente que ela gostava de pegar muito sol e usar o ouro amarelo. E então a gente chegou à conclusão juntas, né, que o acabamento do ouro no acetinado ficaria mais interessante, né, para ela, no perfil dela, do que o ouro polido, né? E acabar destacando mais, mas gostava muito de destacar, faz um contraponto. A mesma coisa quando a gente coloca diamante numa peça de ouro com acabamento em ouro acetinado. O diamante ele se sobressai, né? Porque o metal ele está com acabamento ameno, um brilho mais moderado. Então o diamante se destaca, né? Então dependendo do objetivo a gente consegue fazer essas jogadas assim, né? De destaque de cor e brilho. O outro acabamento, então, gente, é o fosco ou opaco, tá? Esse acabamento ele é obtido, então, por jato de areia. É um processo industrial, né? Passa por uma máquina e que é aplicado sobre a superfície da peça, tá? E o brilho, ele é praticamente inexistente. Nessa imagem, a gente vê que tem luz e sombra, tá? É uma imagem captada, né, com luz, com a fotografia, mas comparado aos outros, ele é um brilho bem moderado mesmo, né? Ele quase não tem brilho. Se a gente considerar ali os círculos polidos sobre o aro, a gente consegue ver que tem um contraste ali entre os dois acabamentos, tá? E esse acabamento, ele é indicado para as estações de característica suave, então, como a Luísa estava comentando, né? Ele entra na concepção ali do acetinado por ser mais moderado. Esse é o suave mesmo, né? Porque esse já não tem brilho. É o mais suave de todos. É o mais opaco, né? Isso.
Bom, e aí vamos falar dos metais e das pedras preciosas, considerando as 12 estações, né? É importante a gente entender que a cada estação ela vai ter as indicações, né, desses próprios metais, sejam eles preciosos ou não, né? E é importante a gente pensar também nos acabamentos, se a gente quiser seguir uma harmonização cromática da própria estação, claro, tá? E, como eu já havia falado antes, a mistura de metais ela vai ser mais presente dentro de cartelas neutras, porque elas vão conceber, né, mais diversidade de metais e de pedras preciosas, se a gente considerar que, né, uma estação neutra ela tem uma irmandade ali com uma outra estação, então dá para a gente variar um pouquinho mais, né? Outra coisa que é importante da gente considerar é que, claro, a gente escolheu aqui as pedras mais representativas para cada estação, mas não quer dizer que não haja outras pedras aí para vocês utilizarem, né? Então, vocês podem fazer uso da cartela de cores para poder pesquisar essas pedras, tá bom? E uma coisa que eu acho que é bem importante é pensar no acabamento das pedras, tá? O tipo de acabamento das pedras, ele pode alterar o brilho. Agora, na joalheria, né, Leila? A gente sabe que o brilho das pedras é fundamental, certo? Isso. E aí a questão do brilho, né? A gente pode ter assim, vamos falar da esmeralda, que é uma pedra que todo mundo conhece, né? A gente pode ter uma esmeralda com uma lapidação toda facetada, né? Que é uma lapidação, são facetas que ganha a pedra quando ela é lapidada. A gente tem o corte externo, que pode ser oval, pode ser quadrada, pode ser retangular, triangular também. E em cima da pedra, ela pode ganhar facetas. E essas facetas conferem mais brilho à pedra. Porém, se a gente quiser fazer com que essa mesma esmeralda, né, tenha menos brilho, a gente não faz essa lapidação facetada. A gente faz uma lapidação cabochão, que é uma lapidação toda lisa, que não vai fazer com que o brilho da pedra translúcida, né, venha muito à tona. E aí, isso é interessante considerar porque vocês podem pensar que um cliente de estação mais opaca, não vai usar essa pedra com tanta lapidação para não trazer todo esse brilho. Mas na joalheria, gente, o brilho ele é característico, né? Então, o que vocês podem pensar? No tamanho das pedras, né? E outra coisa, toda mulher merece joia. Então, para que a gente vai tirar o brilho das pedras, mesmo em estação suave? Não precisa também ficar pirando com isso, né? A gente sempre pode trabalhar o metal, né, Luísa? Trabalha o metal. Trabalhar o acabamento dos metais, ali um fosco, um acetinado, né? Sim, trabalha a coloração da cartela em roupa, né? Eu, por exemplo, estou usando aqui um ouro polido, tá? Que não é bem a característica, mas estou usando tudo em cartela, maquiagem, etc. Então, acho que assim, não precisa da gente ficar, nossa, não. Então, a pessoa de estação suave nunca vai usar uma pedra com uma super lapidação. Bobagem da gente pensar assim, né? E claro, e aí a gente pode usar, então, metais, pedras preciosas de outras estações para compensar aí efeitos em maquiagem, roupa, né? Tamanho das peças, enfim, tipos de acabamento, justamente para a gente promover o quê? Personalização, né? Pensar em objetivos, pensar em personalidade de estilo, etc, né? Então vamos às estações, tá? E as pedras, se tiver alguma informação técnica das pedras, Leila vai complementar aqui pra gente, né? No verão claro, a gente vai ter, né, os metais todos associados, né, ao branco, ao prata, né? A cor do prata aí, mas são o paládio, o ouro branco, o ouro rosé, né? E o prata. Mas por que o verão claro pode usar um ouro amarelo com moderação, né? Pode usar também um latão aqui com moderação. Por quê? Porque o verão claro ele é irmãozinho da primavera clara, né? Então ele pode fazer uso de metais dourados sem o menor problema, desde que ele seja, do ponto de vista da harmonia estética da estação, em menor quantidade ou em menor proporção, né? Ou com efeitos compensatórios, tá bom? O acabamento esperado de um verão claro é bem o fosco, mas o acetinado, que é aquele fosco com leve brilho, ele entra aqui também, né? O verão claro, ele vai ter cores claras, porém com uma certa vivacidade, tá? Então, ele pode sim usar um acabamento acetinado. O polido ou diamantado, eles entram aqui, porque ele é, né, irmãozinho lá da primavera clara.
então dá para usar também. Quais são as pedras preciosas mais características do verão claro? O quartzo rosa, que é esse primeiro aqui, né? A pérola South Sea Champagne, essa para cá, e a turmalina Paraíba. Quer falar alguma coisa sobre essas pedras, Leila? Sim, sim. Em questão de curiosidades, né? Nosso país ele é tão rico, né, em gemologia que acho que vale a pena a gente acabar conhecendo um pouquinho mais, assim, das curiosidades sobre algumas. Bom, o quartzo rosa é conhecido aí como a pedra do amor, né? Já está associado a essa delicadeza, toda a feminilidade, até uma questão de romantismo, né? Que a própria cor aí dele representa. A Salsi é considerada a pérola mais cara do mundo, ela é rara, vem dos mares do sul do Pacífico, né? Então a obtenção dela também é mais difícil. E ela geralmente ela tem as esferas são perfeitas, né? São grandes e são perfeitas. Então essas pérolas elas são bem valiosas. E a turmalina Paraíba, que é uma pedra que foi descoberta na Paraíba, por isso que ela recebeu esse nome, né? Foi batizada de turmalina Paraíba por isso. Ela tem essa cor de azul, que é lindo, que é maravilhoso, que é o azul do Caribe, né? E ela é considerada a pedra mais valiosa, né? Que a gente tem. Legal. Quando a gente vai para o verão frio, e aí a gente já não tem, né, essa coisa das estações irmãs, né? O verão frio é de temperatura totalmente fria. A gente vai perceber que a gente diminui um pouco, né, a quantidade de metais e de acabamento, né? Os metais indicados para o verão frio são o paládio, ouro branco, ouro rosé e a prata, tá? Sempre no acabamento fosco. Aqui, obviamente, pensando em todas as características da estação. As pedras preciosas são o topázio azul, a água marinha e a pérola salsi branca, né? As pérolas salsi, elas vão ter variações em cores, certo, Leila? Isso que é interessante a gente mencionar a cor da salsi, né? Porque elas vão ter algumas variações aí. E sobre a água marinha ela vai aparecer em uma outra superfície, às vezes leitosa também, né? Então vai ser uma pedra, essa aqui ela é translúcida, que acontece com mais frequência da gente encontrá-la assim nas joias, mas também tem uma outra que é leitosa, ela é opaca, então ela não tem brilho, né? A gente poderia usar ela no aspecto leitoso aqui no verão frio, com certeza. Depois eu vou até acrescentar essa imagem dela aqui. Me veio agora essa questão. Ótimo. Porque às vezes o pessoal pode dizer, mas eu conheço uma água marinha que ela não é translúcida, né? Mas tem uma que é leitosa. Sim. Quando a gente vai para o verão suave, aí percebam que a gente de novo volta a ter uma certa flexibilidade de aplicação de metais, né? A gente vai ter o paládio, o ouro branco, o ouro rosé, a prata, e aqui a gente entra com uma prata envelhecida. O verão suave, ele ganha um pouco mais de profundidade, né? Então é interessante que a gente pode usar uma prata envelhecida nele aqui, já que ele tem uma certa irmandade com o verão suave, tá? Nesse sentido, a gente pode observar também o uso do ouro amarelo e do latão, sempre com uma certa moderação aqui, ok? Aqui eu ainda não entro tanto com essa indicação do cobre, né? De uma coloração muito avermelhada, porque o outono suave, ele está mais voltado para esses tons de dourado, para os tons mais terrosos. Depois a gente tem uma presença maior dos avermelhados, dos alaranjados, no outono quente e no outono escuro, tá? O acabamento o esperado da estação é o fosco mesmo, ok? Porque tanto o verão quanto o outono são mais opacos mesmo. E a gente tem aqui indicação de 3 pedras preciosas. A ametista, a salsi cinza e o topázio imperial rosa. O topázio imperial rosa, o topázio imperial de um modo geral, ele é bem valioso, né? Ele tem também na coloração mais salmão, em vermelho, e são pedras bem valiosas, raras, assim, e essa coloração também ela é bem especial. Pronto, aqui no outono suave, a gente vai ver, né, a presença do ouro amarelo e do latão, tá? Claro que a gente vai poder usar os metais que lembram o verão, né? Como o paládio, ouro branco, ouro rosé e a prata, também a prata envelhecida, com um pouquinho mais de moderação, mantendo o acabamento fosco
E a gente trouxe aqui de exemplo as pedras, o quartzo rutilado, que é esse último aqui, tá? A ágata, que é essa primeira, e a pérola South Sea amarelada, que é a do meio. Isso, gente, sobre essas pedras, a ágata, quando ela é natural, ela se apresenta nas colorações cinza, marrom e preta, tá? Quando a gente encontra ágatas nas cores azuis, verde, rosa pink, e a gente encontra principalmente em peças de adorno, de decoração, são ágatas que passaram por um processo de tratamento de cor, tá? Não são as cores naturais, mas são cores usadas também aí na joalheria através desse tratamento que a ágata passa, né? E o quartzo rutilado aqui, ele é um quartzo que tem inclusões naturais, que são as agulhas de rutilo, tá? São agulhas douradas, né? Que se formaram junto com o cristal. Quando a gente vai para o outono quente, que é uma estação totalmente quente, aí a gente permanece com os metais mais, né, voltados para o dourado, então é o ouro amarelo, o latão. Aí sim, claro, a gente vai entrar com o ouro velho, né? O outono quente, ele tem uma característica de ter cores médias a escuras. E, obviamente, o cobre aqui, ele é bem característico, ele pode ser utilizado, né? Porque aí, claro, a gente vai ver um pouco mais de presença dos vermelhos ou dos vermelhos alaranjados, tá? Acabamento permanece o fosco. E indicação de pedras preciosas, a gente vai ter o quartzo fumê, que lembra esse tom terroso, mas um pouquinho mais fechado, né? Que é bem característico do outono. A pedra coral vermelha, que é essa do meio. E a ágata de fogo, né? Que é essa ágata mais alaranjada aqui. No outono escuro, a gente vai perceber que a gente vai ter tanto os metais, né? Como ouro amarelo, latão, ouro velho e o cobre, mas também a gente vai ter a indicação de usar o ródio negro ou a prata envelhecida com uma certa moderação. Porque, obviamente, a gente está falando, né, também do inverno escuro. E por que a gente não está indicando aqui o ouro branco, a prata? Porque eles são mais reluzentes, mais claros, tá? Então, a gente está respeitando aqui a característica da profundidade escura. O acabamento é fosco, mas pode-se pensar no acetinado, pode-se pensar no polido com moderação, até mesmo no diamantado pode entrar aqui também, tá? Depois eu vou acrescentar aqui no texto. E as pedras preciosas, a gente trouxe a pedra granada, que é essa pedra nesse vermelho mais fechado aqui, o âmbar e a ágata verde, que é inclusive a pedra que eu tô usando aqui hoje. Eu tenho uma ágata verde, que eu ganhei de presente. Ok? Ficou linda com a tua roupa, Luísa. Ficou legal, né? Ficou, harmonizou bem. Agora vamos às pedras do inverno. Eu sou uma apaixonada pelas pedras do inverno. Acho que são, na minha opinião, as mais bonitas. Eu gosto muito, assim. Vejam bem, né? A questão do gosto estético e isso não necessariamente conta a da harmonia. Exato. Aí a gente tem as questões emocionais que são mega, super conectadas às questões das joias, né, gente? Então, isso é uma coisa bem importante de levar em consideração também, né? Tem a questão da harmonia, questão física e a questão emocional, que eu digo que é uma questão de coração, né? Também. Exato. Os metais aqui, a gente vai encontrar, então, o ródio negro, a prata envelhecida, né? Mas a gente vai encontrar os metais característicos do outono escuro, né? Que são ouro amarelo, latão, ouro velho, cobre. Só que no inverno escuro, a gente tem alto contraste, né? A gente pode ter pessoas de pele muito clara e cabelos, olhos mais profundos. Então, a gente já pode indicar aqui o paládio, o ouro branco, a prata, tá? Porque a gente vai perceber muitas vezes essa combinação do alto contraste, né? Então, de todas as estações, eu diria que a que tem mais uso de metal é, de fato, o inverno escuro. Nos acabamentos, a gente pode usar polido, acetinado, né? Mas também o fosco e o diamantado com moderação. Das pedras preciosas, a gente escolheu as mais representativas como a safira, a pérola tarrite cinza, chumbo ou verde oliva e a sodalita, tá? Que são pedras bem profundas aqui, mas que tem uma cor característica muito especial, certo? Isso. Ok. Quando a gente vai para o inverno frio, né? A gente vai ter
só os metais, né, de coloração fria, né, o paládio, ouro branco, ouro rosé, a prata envelhecida e o ródio negro. Acabamentos polido e diamantado, né, porque a gente já sabe que a intensidade aqui ganha mais força em relação, inclusive, ao próprio inverno escuro, porque aqui a gente não vai ter tem profundidade, mas o inverno escuro é o mais escuro de todos, né? Então, aqui como a gente tem uma profundidade que vai caminhando para o médio, né? Principalmente quando chega no inverno brilhante, que tem uma conversa com a primavera, a gente vai perceber, então, mais essa necessidade de acabamento polido, diamantado, e de não ter uma necessidade de metais tão escurecidos, nem pedras tão escurecidas, tá? Aqui, sim, temos o diamante, né? Muita gente vai falar, ai, onde que o diamante entra, né, e tal. O diamante é bem significativo do inverno frio, porque ele é transparente, né? Ele é incolor, mas ele é bem translúcido, né, Leila? Ele tem Isso. bastante brilho, né? Bastante intensidade. Isso, representa bem a estação. E a gente tem outras pedras, que são a rubelita, essa primeira aqui, tá? O ônix, né? Por que o ônix entra no inverno frio e não no inverno escuro? Porque o inverno escuro é um neutro frio, né? E o preto, ele é frio, tá? Então é por isso que a gente colocou aqui. Mas nada impede, gente, de um inverno escuro usar ônix, né? Até de um outono escuro usar ônix, ok? E a ágata rosa, que como Leila falou, né, recebe uma coloração artificial, mas é bem bonita, ela mistura um pouco com os violetas aqui, pode ser bem utilizado nessa estação. Isso. No inverno brilhante, a gente vai ter, né, os metais misturados com uma informação da primavera, então a gente vai ter paládio, ouro branco, ouro rosé, prata envelhecido e o ródio negro como os mais característicos, mas a gente pode usar, sim, ouro amarelo, latão, ouro velho, cobre, tá? Só que com moderação. Acabamentos esperados, né, o polido diamantado, a gente quer brilho, afinal de contas é um inverno brilhante. E as pedras preciosas, nós temos a esmeralda, o rubi, que é esse vermelho rosado, né? E o topázio verde, que é um verde um pouco mais esfriadinho aqui embaixo, ok? Algum comentário, Leila, sobre essas pedras? Ou podemos seguir? Podemos seguir, é claro que aqui a gente tem a esmeralda, que é, no caso aqui, a top, né? Ela e o rubi fazem parte do grupo top aí das pedras preciosas, né? Então, são pedras bem conhecidas, isso, junto com o diamante, né? São pedras bem famosas, digamos assim, né? Quando a gente vai para a primavera brilhante, a gente vai encontrar ouro amarelo, latão e cobre, mas lógico que a gente vai poder usar o ouro velho, né? O ouro velho aqui, considerando, né, que ele é mais escurecido, tá? Não é tanto o que a gente espera de uma primavera brilhante, mas pode ser usado, tá? O paládio, ouro branco, ouro rosé, a prata envelhecida, ródio negro, né? A primavera brilhante também tem bastante diversidade de metais, porque ela conversa com o inverno, né? Mas no acabamento esperado sempre com mais brilho, tá? E as pedras preciosas são o citrino, que é essa primeira aqui, esse laranja bem vívido, né? O peridoto, esse verde bem intenso, né? E o topázio imperial vermelho, que é um vermelho bem sanguíneo, né? Ele chega a doer a vista, assim, na hora da gente olhar para ele. É aquele que entra na questão de raro, né? Da raridade. O topázio imperial é uma pedra nossa que bem avaliada, né? Em termos e técnicos aí de preciosidade dessa pedra. E o vermelho, ele é mais raro ainda, né? Junto com o rosa que a gente comentou anteriormente. Legal. Na primavera quente, aí a gente vai ter uma redução, né, dos metais, a gente vai mais para o ouro amarelo, latão ou cobre, acabamentos polidos e diamantados, né, com bastante brilho, e as pedras preciosas, o green gold, o topázio imperial desse aqui, que é mais amareladinho, né, e a jade. A jade tem cores diferentes, né, Leila? Esse aqui é um tipo de acabamento que deixa ela com uma cara mais primavera. O verde, ele é o mais conhecido, digamos assim, da Jade, né? Até tinha novela anos atrás aí que tinha personagem que o nome era Jade e ela usava um colar com uma pedra verde. Mas nós temos também a Jade vermelha, sabe? Que acontece assim por ser tratada também. Então, por isso é interessante, a gente teve o cuidado de colocar aqui o nome da pedra com a cor, né?
justamente porque às vezes tu vai haver a mesma ocorrência de pedra em outra estação, né? Por causa da cor. E o nome é o mesmo, a nomenclatura permanece a mesma, mas aí a cor muda e aí muda a estação. E por último, mas não menos importante, na primavera clara a gente vai ter, né, tanto os metais que tendem ao dourado, né, ouro amarelo, latão e claro, o cobre vai entrar, né, por ser um metal que tem a coloração avermelhadinha, que é presente também na primavera. Mas você pode pensar em usar também o paládio, o ouro branco, o ouro rosé, a prata, né, que são características do verão claro aqui, né, misturando com a primavera clara. E aí a gente tem acabamentos polidos e diamantados, mas o acetinado e o fosco, eles entram também pela irmandade da primavera clara com o verão claro, tá? Nas pedras preciosas, a gente indicou a pedra turquesa, a malaquita e a pedra coral salmão, que é um vermelhinho um pouco mais atenuado. Ok? Isso, o coral, ele tem o vermelho mais intenso, né? E tem o laranja, tem esse salmão, ele também tem variações. Isso aí. Ótimo. Bom, materiais alternativos, gente. Todos os anos, nas tendências de joalheria, se fala nos materiais alternativos. E cada vez mais, na joalheria contemporânea, eles ganham destaque, ganham evidência, né? E, claro, isso sempre vai depender aí do gosto do cliente e tudo, mas são materiais que causam um efeito bacana através das cores e através dos mixes também, de próprios materiais que a gente pode misturar um com o outro, né? É claro que aí a gente precisa sempre de um metal, né? Para fazer a parte de estrutura, né? De arranjo da peça, né? Então aqui a gente trouxe alguns materiais alternativos, tá? E a gente está no momento também, por que é importante falar, né? Dos materiais alternativos. A gente está no momento aí que a gente está revendo muitas coisas, né? Muitos valores. E a própria sustentabilidade está importante também, né? Então a gente está começando a dar um pouquinho mais de atenção, eu diria assim, para alguns materiais que a gente pode usar como adorno, e por que não, né? E por que não misturar esses materiais com metais nobres, né? E ter uma joia com uma cara moderna, uma cara mais contemporânea, né? Até aqui eu trouxe essa aliança que é em madeira e tem o acabamento ali estrutural em ouro, né? Como exemplo. Então aqui, dentro da listagem que a gente trouxe, tem então a madeira, né? Como eu comentei, a resina, tá? Que seria aquele bracelete amarelo. O vidro também é importante, foi até o tema do meu TCC na faculdade, lembrando agora, né? Existem pedras em vidro, e aí recebe várias lapidações e cores iguais às de uma pedra preciosa, natural, mas que a gente só consegue ver se é uma pedra natural ou se é um vidro no microscópio, porque a olho nu eles são muito perfeitos, né? Então aí eu trouxe essa questão aí no meu TCC, no meu trabalho final da faculdade de joalheria, até porque, para trazer um olhar assim, por que usar materiais alternativos como o vidro, né? Porque os materiais, em termos de gema, as pedras preciosas, né? São finitos, né, gente? Eles levaram milhões e milhões de anos para se formarem, né? Na natureza. E são finitos, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais, né? Extrair da própria natureza esses materiais. Então, foi um olhar que eu trouxe na época, né? E também trazendo essa questão aí do uso dos materiais alternativos, que é claro que vai entrar em questões de estilo, né? A gente sabe que vai entrar nessas questões de personalidade também, mas que é importante a gente falar, e também nesse momento aí que a gente está no momento de transição, né? Então, eles são sempre muito bem-vindos nessa questão aí de adornos pessoais. Vamos ver o próximo. Luísa, me dá uma ajuda aí. Também aí nessa listagem dos materiais alternativos, nós temos renda. E aí misturando, né, gente? Aí depende da criatividade também, né? Tem acessórios lindos, maravilhosos aí que tu pode misturar com pedrarias, né? Como esse aqui da imagem do meio. O próprio tecido também. Pode fazer uma peça aí agregando a estrutura em metal e trazendo o tecido. E aí tu pode escolher o tecido que tu queiras. Eu fiz um trabalho também na faculdade, onde eu misturei ouro amarelo com o tecido acetinado. E aí eu fiz uma coleção que o nome era toda inspirada nos fuxicos,
né? Que é um elemento bem artesanato aqui do nosso artesanato brasileiro, né? E eu dei o nome de Fuxicando Joias para as peças aí desse trabalho da faculdade, e foram feitas com tecidos, né? A lã também é um outro elemento aí que pode ficar bem interessante aí como até alternativa e misturado aos metais, né? Então é uma outra possibilidade. Eu tive uma aluna, eu acho que no semestre passado, na Ecole, do nosso curso de acessórios, e ela faz um trabalho muito interessante. Eu não sei se ela está aqui, eu não tive a oportunidade de ver a Sandra, e ela faz uma linha de joias têxtil, né? Joia têxtil, onde ela faz peças que tem a ver com crochê, né? E aí ela faz uma mistura muito bacana aí para noivas também, é bem interessante o trabalho dela. E é um ótimo exemplo, bem próximo da gente aí com essa questão de misturar a lã, né? A linha, a lã, enfim. Mais aqui um grupo dos alternativos, gente. A gente tem o cordão náutico. O cordão náutico, né, ele veio super forte aí, né, no ano passado, principalmente. Não é todo mundo que gosta, né, porque ele é mais duro, mais encorpado, né, mas ele dá um efeito interessante quando misturado ao metal também, o metal dourado ou o metal prateado, né, ele fica bem interessante. A gente tem aqui fio encerado, que aí também entra a questão como alternativa aí com os cordões, né, os cordões de couro também, ficam muito bem aí com os metais dourados e prateados, brancos, enfim, o rosé também fica bacana. A pastilha de banheiro que eu trouxe aqui, essa questão que a gente trouxe nos materiais alternativos, é bem interessante. Aqui em Porto Alegre tem uma colega designer que ela faz muito reaproveitamento de materiais, né, dentro da concepção e do conceito de joalheria que ela traz, que é através das artes plásticas. Então, essas peças até, inclusive, são da coleção dela, onde ela misturou aí a prata com pastilha de banheiro mesmo. E ela fez uma coleção, assim, mostrando aí as possibilidades, as diversas possibilidades aí da joalheria, né? Gente, tendência aqui, tendências em formas já entra na questão aí do nosso mini guia de tendências, tá? Para o verão 2020, 2021. Esse guia, ele saiu de uma palestra, tá? De uma empresa de São Paulo, a DGNG, que é especializada na consultoria aí do setor joalheiro, tá? Então, a gente trouxe aqui um guia prático aqui, um mini guia para vocês terem já uma ideia, né? Do que vai ser tendência aí para o ano que vem e trazer e levar essas questões aí para o atendimento dos clientes, porque eu, por experiência própria, vejo as clientes, mesmo aquelas que não são assim do estilo mais fashionista ou modernas, mas elas querem sempre saber o que vai ser tendência, o que vai ser usado, né? Em questão aí de moda e também na joalheria, né? Então, tendência em formas, né? Flores, laços, esferas, elos grandes. Isso nos remete à questão das linhas mais curvas, né? Então, todas essas linhas mais curvas vão estar em alta aí na tendência das formas. As penas estão voltando bastante, não só a pena como elemento natural, mas também no metal, o formato dela no metal também. As letras e escritas, aquelas que vêm com palavras, né? Uma palavra escrita no metal ou uma letra, tipo a inicial do nome, é uma coisa que está voltando super forte nos anéis e nos pingentes. Camafeus, gente. Vocês lembram dos broches das avós? A gente vê muito nas peças mais antigas, mas eles estão voltando uma releitura mais moderna, mais atualizada também, que são aquelas imagens de faces, né? Remetem, parece, aquelas joias que a gente vê em filme lá dos anos, sei lá, 1800 e alguma coisa, né? Mas são peças bem interessantes, dá para fazer um contraponto bem interessante, assim, usadas com uma peça moderna, né? As cobras, os pássaros, né? A joalheria se utiliza muito das questões da fauna e da flora, né? Então, esses elementos aqui da fauna também estarão bem fortes. De materiais, gente, como eu falei ali nos alternativos, né? O tecido é um dos materiais que vai estar junto com a madeira e a resina em alta, né? Nessas tendências, nessa proposta de tendências.
A madrepérola, junto com a pérola também. A madrepérola, para quem tem um pouquinho de dúvida, às vezes as pessoas me perguntam, a madrepérola seria a concha, onde fica o molusco, que é o animalzinho que produz a pérola, tá? Então, a madrepérola, o interior da concha, ela é toda da cor da pérola, tem aquela parte branca nacarada, né? E essa parte também é usada como material gemológico na joalheria, tá? Depois nós temos as gemas translúcidas, né? São essas aqui que têm maior em luz, né? Elas são transparentes e quando lapidadas, facetadas, elas ganham ainda mais brilho. Então elas vão ser super tendência, né? Porque às vezes, eles dizem, mas sempre tem pedras na joalheria, né? Mas só que tem anos que elas vêm mais forte, tem anos que elas vêm menos, tem anos que as pedras opacas são mais tendência, né? Então, para 2021, as pedras translúcidas vão vir mais fortes, tá? Junto aí com as gemas brutas, que são as que não têm lapidação, né? São aquelas que são encontradas ao natural na natureza, então são pedras que têm uma irregularidade que vai ser muito bem-vinda, tanto na pedra como no próprio metal também, tá? De tendências de peças, gente, assim, tem peças que ano após ano ganham destaque também, tá? Teve um ano aí, os maxi escolares, maxi anéis, pulseirismo, né? Então, são tendências que enfatizam um tipo específico de joia. Então, aqui, para 2021, nós vamos ter os brincos descasados, que eu acho bárbara essa tendência, porque tu pode brincar bastante. A Luísa gosta de usar, né, Luísa? Já te vi usando algumas vezes. Os brincos descasados, que é um par de brincos onde tu olha, eles até têm algumas vezes o mesmo material, mas eles parece que são brincos de outros pares, né? Totalmente descasados. Então, são realmente diferentes, mas aí que tá a criatividade, que tá o gostinho de usar dessa forma, né? Os camafios aí como broches, tá, gente? Se vocês quiserem anotar depois, né? Aqui ele não tá só como material, mas sim também como broche, né? Como pingente também, tá? Os brincos air cuff, né? Que são aqueles brincos que sobem, parece que sobem, que escalam a orelha, né? Sobem no sentido aí a cabeça. São brincos que vão estar bem fortes também, só que são peças mais especiais, no sentido não é todo mundo que gosta de usar. Eu mesmo ano passado desenvolvi uma peça e ele, assim, é um pouquinho chatinho de prender na orelha, né? Então, não é todo cliente que gosta, mas é uma tendência interessante. Ele é super moderno, super assim, fashion, né? Ele passa essa imagem mais fashion também. E o colar de correntes, né? Porque os elos vão estar muito fortes aí como tendência, né? Todas as que emite uma linha mais curva, né? Que forma curva e os elos, as correntes, pulseiras de elos, brincos que tem 2 elos também, né? Como se tirasse 2 módulos de uma corrente, de uma pulseira e colocasse, né? Usasse como brincos. Então, também vão estar bem, bem fortes aí. Se a gente tem mais um slide. Não, acho que não. Os atendimentos, tá. Então é isso. Bom, então, gente, na hora de vocês fazerem os atendimentos dos clientes, né? É sempre importante considerar os objetivos de imagem, o perfil de uso dos acessórios, né? Para a gente trabalhar com as indicações de maneira mais personalizada. Pode ser que vocês tenham um cliente, né, que tem um perfil de uso que não gosta de nada muito grandalhão, né? Ou que só prefere os pequenininhos. Tudo isso vai contar no momento de orientar quanto ao uso de joias e bijuterias, tá? Claro que você pode pensar no desenvolvimento de uma joia inteiramente personalizada a partir das etapas aqui de objetivos de imagem, coloração pessoal, análise da personalidade de estilo, visagismo, né, que é a análise da morfologia facial, e o personal shopper, né? Nesse caso, se você não é um designer nem um autor de joias, né, você tem que ter esse parceiro aí para poder fazer esse trabalho, tá? É interessante também a gente pensar que na hora da gente atender esse cliente, talvez ele não queira desenvolver uma joia ou um acessório, né, específico, mas ele pode querer a sua indicação de compras, né?
Então, oferecer o serviço de shopper junto com todas essas etapas aí é importante, tá? É bom a gente pensar o que cada cor vai comunicar, né, das pedras, pensar na simbologia das cores e também na simbologia dos metais. A gente até deixou aqui os metais, o que cada metal vai comunicar, né? Paládio, ouro branco, platina e a prata vão comunicar bastante modernidade, futurismo, né? Dificilmente a gente imagina, por exemplo, uma espaçonave com outra cor de metal a não ser um prata reluzente, né? A própria cozinha, né, tem que pensar em termos assim domésticos. Agora já estão em casa, né, que parece que fica tudo em 3D. Pensar numa cozinha onde todos os eletrodomésticos, geladeira, micro-ondas, forno elétrico, tem aquele acabamento, né, fosco ou polido, mas ele não é pro dourado, ele é pro prateado, né? Porque é uma proposta sempre mais moderna mesmo. Mesma coisa nos banheiros, por exemplo, falando um pouquinho de decoração onde tem metal, né? Torneiras de banheiros, se for ver uma torneira que é dourada, ela passa um ar mais clássico, né? Uma mensagem de algo mais clássico, mais tradicional. Já uma torneira que tem uma linha diferente, feita no metal aí, no prateado, no metal branco, vai sempre passar essa questão mais moderna mesmo, aí, como a Luísa está comentando, né? Só trazendo um pouquinho aqui um outro olhar aqui de casa, né? Para as questões de Com casa certeza. aqui, mas que tem a ver com os metais. Agora é engraçado, né? Eu prefiro uma cozinha que tenha cor. Minha cozinha geralmente ela tem pontos de amarelo, pontos de vermelho. Eu gosto de cor, sabe? Não, e eu lembrei disso, Luísa, Tem porque essa coisa de alimento. Porque eu tô mudando a minha, né? Então eu tô vivendo muito isso, né? Então me veio essa questão agora aí da cozinha. E a gente já tá em casa nesse momento também, né? Então não tem como fugir muito. O ouro, gente, amarelo é um clássico, né? Como a Leila já tinha comentado, ele vai lembrar muito essa coisa dos deuses, né? Ele transmite poder, uma certa ostentação, né? A gente fez a brincadeira da ostentação com ouro branco, mas o ouro amarelo tem essa mensagem. Sim. E ele é bastante sensual, né? É claro que a gente também vai ter o latão, o cobre comunicando sensualidade, né? Junto com o ouro amarelo. O rosé é aquele mais delicado, né? Bem essa ideia da feminilidade delicada, tá? O ouro velho, a prata envelhecida, o ródio negro, eles são mais sóbrios, né? Eles são mais escurecidos, eles vão dar uma ideia de maturidade para a imagem, tá? E óbvio, né, que vocês têm que pensar também que as pedras preciosas, elas podem ter usos e significados, né? Tem pedra de uso terapêutico. Quando eu ganhei essa ágata aqui, me falaram que ela tem uma coisa da saúde, não sei o quê, que ninguém podia pegar na pedra, lá, enfim. Tem A as ametista pedras... também tem. A ametista também? Também tem uma questão de proteção e transmutação das energias negativas. Então, é um outro viés aí das pedras que tem clientes que chegam até a gente justamente por essa questão, sabe? Questão da mitologia das pedras. Então tem um pouco disso, né, para ser considerado. Tem a pedra do signo, pedra das profissões, né? Então, talvez para o seu projeto em relação ao atendimento do seu cliente seja interessante saber dessas coisas, investigar isso para fazer as indicações de criação ou de compra, tá? Então é bom lembrar disso também na hora de fazer os atendimentos, certo? E aí, antes da gente abrir para as perguntas, deixa eu só mostrar para vocês o planner que a gente fez de atendimento. Que vocês vão receber nessa aula também, tá? A gente pensou em entregar isso para facilitar, para vocês meio que construir o projeto mesmo de atendimento dos clientes. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando vocês forem fazer, então, um atendimento, né, de joias e de acessórios, vocês podem considerar primeiro aqui nesse planner, né? Os dados da cliente de vocês, pode ser do cliente também, né? Se for, né, o caso do masculino. Os objetivos de imagem, a gente entende que eles são fundamentais aqui para vocês, né, deixarem eles nomeados aqui, tá? Na hora de pensar a construção dessa peça, né? Ou a indicação. Vocês podem colocar a coloração pessoal, que seria, no caso, a cartela de cores, mas também vocês podem colocar cores de essência aqui, né? Que são as cores que tem a ver com o perfil do cliente de vocês, tá? Então, coloração pessoal não é só cartela, a gente pode pensar
as cores que o cliente gosta, né? Que tem a ver com ele também. Pode pensar as cores de acordo com os objetivos de imagem dentro da coloração pessoal. Trazer a informação da personalidade de estilo, isso vai ser bem importante para entender, né? Qual é o tamanho dessa pedra, que pedra seria, que metal essa personalidade de estilo vai gostar mais, tá? E do ponto de vista da morfologia facial, vocês podem trazer aqui o formato do rosto desse cliente, né? Agora, lógico que do ponto de vista do visagismo, não é só pensar o formato de rosto e quais seriam as linhas desses acessórios que vão melhor ornar com esse formato de rosto. Ele também tem objetivos de imagem, ele também tem personalidade de estilo. Então, tem várias informações cruzadas na hora de construir essa peça, né? E aqui embaixo, então, indicação de quais metais, pedras preciosas, materiais alternativos, acabamentos e as linhas visagistas que vocês irão trabalhar. Podem ser, né, as retas verticais, horizontais, inclinadas, as linhas curvas, lembrando que cada linha tem a sua mensagem, né? E o que é que vocês vão trazer aqui de ênfase na hora de pensar essas peças, ok? Aqui foi para facilitar mesmo organizar esses atendimentos para vocês. Deixa eu voltar lá para o nosso material. Que é bem importante, né, Luísa? Porque é tanta informação e são tantas variáveis, né? Que é importante a gente pontuar todas essas questões aí com o cliente, né? E até fica depois organizado também para um outro atendimento. Com certeza. E aí, vamos abrir para as perguntinhas? Perguntas e comentários finais? Deixa eu ir lendo aqui, Leila, porque tem um monte de pergunta no chat. Vou ler as perguntas do chat primeiro, tá, gente? Uhum. Deixa eu abrir elas aqui. Peraí. A prata envelhecida é uma prata com um banho artificial? Ela passa por um processo, ela não é natural, né? Ela passa por um processo químico onde ela ganha um reagente, né? Que vai fazer com que ela escureça. Perfeito. O polimento do ouro, ele acaba tirando um pouco do metal da peça? Sim, sim. Tanto é que eu tenho uma experiência bem engraçada com isso, né? Gente, quando eu fiz a faculdade de design de joias, a gente tinha aulas que eram feitas na ourivesaria, na banca, onde tu fabrica a peça, porque tu tem que entender como é que se fabrica a peça, não é só desenhar e sem saber, né, se aquela peça é realizável ou não. Então eu pegava minha aliança e volta e meia eu ia para a Politriz, que é a máquina onde a gente faz o polimento, né? E eu tava com a minha aliança sempre bonita, reluzente, né? Super polida. E um dia, não sei porquê, eu fui pesar a minha aliança e ela não tinha mais a mesma quantidade de gramas que tinha originalmente. E eu, caramba! E aí, conversando com a professora, depois assim, claro, tu perde metal, né? Tu vai perdendo, porque ela também faz um desgaste, mesmo que pouco, né, na superfície do metal. Então, se tu continuar polindo sempre, tu vai perdendo, né, material ali, com certeza. Estão perguntando aqui também, né, se a pedra granada, né, ela... Tem alguém que perguntou que ela é só no inverno. Na verdade, a gente indicou a pedra granada como outono escuro, tá? Mas, óbvio que no inverno escuro ela pode ser usada, não vejo problema nenhum, né? Lembra que uma estação é próxima da outra, né? Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta. Peraí. É certo falarmos que nós podemos usar bijus com pedras de qualquer cor que compõem a cartela? Não entendi muito bem essa pergunta, também mas... não. Bom, na bijuteria o que você não vai ter são essas pedras naturais, né? Mas nas pedras artificiais, feitas em vidro, resina, né? Você também vai seguir a coloração, considerando a harmonização cromática, dentro da cartela de cores, tá bom? Aí a Shirley comentou que sabe que as joias são maravilhosas, mas que a matéria-prima vai acabar um dia, que é importante pensar na sustentabilidade, né? Que bom que a Leila falou disso, já que está sendo levado em consideração. Certamente. Isso aí. Aí a Luaneta perguntou, né, que se as pedras das bijus, o que elas são, se elas são preciosas, né? E qual é o material delas. Tem mais algum outro material, além de vidro, ou Leila, para pedra das bijus? Assim, Plástico, tem alguns, né? Tem plástico, exatamente. Acrílico, que lembra a resina, mas ele tem uma diferença na composição ali, não é a resina, é um pouquinho diferente, o acrílico.
o plástico, eles até fazem facetados, esses materiais para lembrar as facetas de uma pedra natural. Né? Tem outros materiais assim que são fáceis também de colorir, né? Para ter a cor de pedra. Mas tem alguns designers de bijuterias, aí no caso, mais bijuterias finas, que eles acabam usando pedras naturais. Mas são casos mais para bijuteria fina mesmo. As bijuterias mais simples, digamos assim, elas acabam usando esses outros materiais. Estão perguntando também assim, onde é que se enquadram as semijoias nesse processo? Gente, isso é uma aula, essa questão das semijoias. A Luísa que fez o curso de acessórios sabe, né? Só para corrigir vocês, assim, a questão de que imagem também é falar corretamente, né? Então, semijoia é um termo comercial, mas ele não existe, né? Ele não é aceito, né, no setor joalheiro como um termo correto, tá? A joia, ela é preciosa ou ela é bijuteria, né? Semi-preciosa, na verdade, seria a joia que é folhada, né? Que ela é feita com metal, digamos, o latão, por exemplo, e ela ganha aí um banho de ouro, né? Com mais camadas de ouro, né? Que vai ser uma camada um pouquinho mais grossa, né? Seria aí a joia folhada. E aí o pessoal chama de semijoia esse processo, mas na verdade não existe, tá? Nem semi-preciosa, nem pedra semi-preciosa existe. Ou a pedra é preciosa, ou ela não é preciosa, com material gemológico, ou ela é mais cara, né, de valor agregado, ou ela tem um valor mais em conta, tá? Mas também não existe pedra semi-preciosa, assim como não existe joia semi-preciosa. Também está pedindo aqui fontes para pesquisar tendências em joias e acessórios. A gente pode passar no grupo depois. Pode. Porque, nossa, eu acho que deve ter assim, fontes específicas, mas se vocês pesquisarem, por exemplo, Use Fashion, sempre vai falar alguma coisa sobre acessórios, né? Mas depois sim, a gente passa lá no grupo. Tem alguém perguntando sobre a madrepérola, se ela é considerada neutra. Você fala Ela neutra em termos de cores? Ela entra junto com a pérola, né? Porque é o mesmo acabamento. Ela é a mesma coisa que a pérola branca, aliás, né? Que tem o brilho penoralizado, aquele brilho leitoso, né? Ela entra na mesma classificação da pérola branca. Exato, exato. A Ana está pedindo indicação de livros, a gente pode depois mandar lá no grupo, Isso. né, Leila? Passamos no grupo, sim. Sim, o planner, se ele está digitalizado, a gente vai mandar ele em PDF, Jane, para vocês, tá? Luane também está perguntando, deixa eu descer aqui, peraí. Qual a diferença entre valor e profundidade? Valor e profundidade são sinônimos, tá? Quando eu falo de valor e profundidade em relação às cores, eu estou falando de sinônimos, ok? E aí você pode ter valor claro, valor médio ou valor escuro, ou profundidade clara, média ou escura. É diferente de falar de valor financeiro, tá? Não é a mesma coisa. E aí, claro, as pedras preciosas de maior valor financeiro são as mais raras, né, Leila? São as que têm, às vezes, na hora que você vai fazer o acabamento delas lá, elas têm mais lapidação, né? Isso, tem um grupo das pedras top, assim, no caso, né? Onde eu falei ali que entra a esmeralda, a rubi, a safira, a água marinha, né? São pedras top, assim. Tem gente perguntando se o latão oxida e enferruja. Sim, com certeza. Quando ele recebe o banho de ouro, esse banho depende, né? A gente tem duas situações. Se ele recebe o flash, que é um banho que é um susto só, que é uma camada bem fininha só de acabamento, ele já no primeiro uso pode acontecer, ou nos primeiros usos, né, da peça acontecer de sair esse banho. E se ele recebe um banho melhor, assim, com mais camadas, que aí já entraria talvez até na questão da bijuteria fina, ele vai demorar um pouquinho mais para sair, mas ele sai sim. As bijus sempre são latão, mesmo em acabamento prateado? Não, às vezes é em prata. Às vezes o que acontece, já vi, né, algumas pessoas usando assim, a prata como a estrutura que vai prender
a pedra que não é a pedra natural, que é uma resina, que é sabe? E aí ela é comercializada como biju. Então, depende, às vezes acontece sim. Tá perguntando se a pedra que não é preciosa é artificial. É isso? A pedra que não é preciosa É uma pedra é que não é preciosa, né? Ela necessariamente é uma pedra artificial? Não, nós temos pedras que não são preciosas, assim, com valor gemológico, que eu digo para a joalheria, né? Mas que elas são naturais, né? São encontradas na natureza, são coisas da natureza, mas não tem valor gemológico. Às vezes a gente pode encontrar, por exemplo, uma ametista, tá? Que é o quartzo violeta, que a gente utiliza como exemplo aqui na nossa apresentação, e esse quartzo violeta, essa ametista, ela pode não ter valor gemológico, por ela não ser bonita, por ela ter inclusões, por ela não ter uma cor bacana, por ela não, sabe? Então, ela é natural, ela não é artificial, mas ela não tem valor gemológico porque se tu lapidar ela não vai ficar bonita. Dependendo da parte que tu pega da pedra bruta, porque as pedras, elas surgem nas rochas, né? Elas se formam nas rochas. E aí, depende da parte que tu pega, pode ser que ela não seja adequada para gemologia, para uso gemológico na joalheria, mas ela é natural. Né? A gente tem aqui a Ametista do Sul, uma cidade noroeste do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, que se chama Ametista do Sul em função de ser uma cidade que produz muita ametista. E tu vais visitar a cidade e tu vê a ametista na calçada. Só que não é uma ametista para uso gemológico, né? Ela não tem valor. Eles chamam de dejeto. Por isso que eles decoram a calçada com aquela ametista ali. Mas ela é natural. Quando a bijuteria tem banho de ouro 18 quilates, ela é uma joia folhada? Se esse banho for aquele banho com mais camadas, né? Porque, por exemplo, se a bijuteria feita em latão, né? Que ela comentou, ganha um susto, que eu digo, só um mergulho para ganhar o acabamento, né? Ela não é uma joia, não vai ser uma bijuteria folhada em si. Vai ter um banho, mas é um banho de acabamento. Para ser uma bijuteria folhada, ela tem que ter um banho mais denso, né? Mais grosso, de espessura do ouro. Como é o processo da bijuteria? Como é o processo? Como que ela fica, uma bijuteria que é rosé, ela não leva o banho de ouro rosé, certo? Como que você faz uma bijuteria rosé? A bijuteria rosé, ela tem mais cobre. Ela não tem ouro, ela tem mais cobre, para ficar mais rosé, depende da liga que é utilizada, né? As que eu vi, elas eram totalmente em cobre até, porque o que acontece? Às vezes o latão, ele ganha naquela liga que a gente falou ali, tem pessoas que colocam um pouco de cobre. Aí quando o banho do latão, né, que é o banho de ouro, né, que esse é banho mais fino, sai, ele fica um pouquinho avermelhado em função disso. Uhum. Também estão perguntando aqui sobre a intensidade, porque nas pedras é difícil a diferença, né? Parece que todas são intensas. É aquilo que a gente falou no início, né? Claro que para uma pedra ser considerada ali preciosa, de alto valor, ela vai ter esse brilho, né? Essa coisa do translúcido, etc. Então, mesmo nas estações onde você não tem essa coisa do brilho, a gente está considerando usar essas pedras com brilho, né? Porque a gente está entendendo que tem a ver com o universo das joias, né? E que não faria sentido a gente não permitir uma mulher usar pedras preciosas só por causa disso, só por causa da coloração. Okay? Trabalha o metal, né? Tira o brilho no metal. Exatamente. Bom, a última pergunta aqui. Quando alguém tem alergia à bijuteria, as pessoas vendem semi-joias, dizem que não vão dar alergia. É porque elas levam banho de ouro ou prata melhor? Teve um caso que exemplifica essa questão. No ano passado, se não me engano, veio um lote de peças da China que eram feitas no metal. Agora não lembro se é cádium. É um metal branco, mas que ele causa alergia, né? Aquele é um tipo de metal que causa alergia. E como muitas das coisas, inclusive as bijuterias
estavam vindo em função de preços melhores da China, né? Esse lote de metais foi um lote bem polêmico na época, porque todas as peças causavam alergia nas pessoas, né? Então, é uma questão, às vezes, do tipo de liga do metal, ou mesmo assim, às vezes, da pele, por exemplo, da pessoa. Por exemplo, a minha irmã, uma das minhas irmãs, ela não consegue usar um metal que não seja ouro, né? E em função do tipo de pele dela, é mais sensível também, né? Então, às vezes, depende. Tipo, a questão da prata, por exemplo, né? A prata tem pessoas que a pele reage muito rapidamente e aí a própria pele onde está o metal escurece, fica escurinha, assim, a prata também escurece. Então, isso é uma questão muito de pele, muitas vezes. Então não é nenhuma garantia, né? Você usar uma joia alternativa que tem, né? Que é uma joia mais folhada e tudo, que ela não vai te dar alergia, né? Não é uma depende do banho, né? Dessa joia folhada, né? Depende se é um banho com várias camadas, né? De ouro, se é um banho mais de acabamento, depende. Certo. É isso, gostaram? Valeu a pena? Querem Espero que tenham deixar algum gostado. comentário? Super, Que bom, super. Fê, obrigada. A gente fica muito feliz, né? Parabéns. Obrigadão. Tem gente perguntando Que sobre o bom. níquel também, né? Que o níquel, falando que o níquel costuma dar alergia, de fato, né? Bom, gente, antes Também da é gente se outro. despedir, Lu, fala, Fê. só queria fazer uma observação que eu fiquei aqui pensando, né, durante a aula. Todas essas questões, assim, super legais, né, para a gente conhecer os metais, as pedras, enfim. Mas na questão da harmonia, né, do look, por exemplo, né, a questão por exemplo, um colar, né, longo no sentido de alongar, mais curto, quando for, assim, quando couber dentro desse look, de acordo com o decote, com isso tudo. E você falou também sobre o objetivo de imagem, que também eu acho muito importante, né? Determinados metais, determinadas pedras, né? De acordo com a proposta da cliente, né? Do que ela quer, né? Dentro daquele look, né? Da imagem que ela quer mostrar, não é isso? Ah, sim. Existem essas orientações. A gente aprende isso no curso de acessórios da Leila. Ah, estarei lá. Quais são os colares indicados com as Eu fiquei pensando, pensando. entendeu? Tem a coisa da altura do rosto em relação até o Isso, ponto dos brinco, colares. né? Grande, pequeno, tá. Isso As tem, a gente Legal. aprende proporções. no curso de acessórios da Leila, Proporções, tá? isso mesmo. Eu fiquei pensando durante a aula. Tem sim. Aí a gente aprende isso mais específico. A gente não trouxe aqui, porque a gente se concentrou mesmo nessa coisa das cores, etc. Mas nos Sim, acessórios tem sim. tudo isso. E também o assunto é muito extenso, né? Muito Tem grande. muita Nossa, coisa. verdade. A gente já teve dificuldade, né, Luísa, De de enxugar. direcionar, né, e ir enxugando o mesmo conteúdo. O pessoal está perguntando quando é que vai ter o curso. O próximo Isso. curso, gente, na Ecole, está previsto presencial para outubro, tá? Vai depender um pouquinho desse nosso momento aqui, né, que a gente está vivendo, Claro. mas a gente está prevendo para outubro uma turma presencial aqui na Ecole em Porto Alegre. Online não tem previsão de online? Nós vamos fazer também online. A professora está com bastante coisa no momento, bastante atarefada, mas a gente sempre tem também assim, os planos para fazer um online, né? Agora, o mais próximo ainda está esse presencial em outubro. Porto Alegre? Porto Alegre, sim. Vou Na passear em Ecole Porto mesmo. Alegre. Na sede da Ecole de Porto Alegre. Na Isso. escola mesmo, tá? Quem puder, venha nos prestigiar. Vai. Gente, então, muito obrigada. Tirar aqui uma sempre foto. pede... a gente sempre pede, quem puder aparecer aí pra gente printar e tirar um printzinho aqui da tela, a gente agradece, né? Pra gente ver a carinha de Isso. todo mundo. Quem não quiser aparecer, tudo bem, fiquem à vontade, tá? A gente vai dar um print aqui, eu vou avisar e depois eu já posto direto o print no grupo, tá bom?
Gente, Podemos? obrigada pela presença também, antes que eu me esqueça. Obrigada, viu, Leila? Prazer em te Obrigada, conhecer. prazer também. Obrigada pela presença, pela participação, assim como todas que estiveram com a gente hoje à tarde. Isso aí, brigadão mesmo. Então vamos lá, gente. Vou contar até 3, se vocês congelam e a gente tira aqui o nosso print, tá bom? 1, 2, 3. Congelou! Aê! Luísa, aqui em Porto Alegre já está congelado com 10 graus. Imagine! Olha aqui, eu tô descasada, com o meu colar mal apareceu pra aula. Já estamos congelados aqui, gente. Gente, eu tô dizendo que, assim... Fica né, tranquila, ano passado... porque olha só, o colar ficou embaixo da gola. O frio foi chegando e a gola veio e o colar ficou. No passado, enfrentei... É né, frio, não tem jeito, né? Muito difícil. Não tem. Ano passado eu enfrentei em Belo Horizonte frio de 6 graus, né? E aqui, com 24 graus, eu tô sentindo frio já, em Salvador. Aí eu tô brincando que se eu for para Belo Horizonte ou para qualquer outro lugar no frio, eu literalmente vou congelar, porque, gente, eu acho que eu perdi todo o costume do que é frio. Ah, perdeu, né? Você virou baiana. De Manaus falando, né? A Gabi tá falando, né? 40 graus em Manaus. Nossa, Eu sei 40 como graus, pode, gente. uns com frio, outros com calor. Não Ah, é? eu quero calor. Eu tô calor. aqui, gente, com isso aqui, mas esse blazer, ele é 100% linho, então ele... Fortaleza tá quente, gente. Fortaleza já é Vou pra quente, né? Terra do Fortaleza. sol. Nossa. Exatamente. Salvador aqui também não faz frio, né? 24 graus não é frio. Tem um amigo que costuma brincar que se aqui fizer 20 graus é o Armagedon. Ele fala assim, meu Deus, se fizer 20 graus em Salvador, as pessoas vão ficar loucas. Tá certo, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Leila. Parabéns. Prazer, viu? Obrigada. Nos vemos no grupo. Obrigada, Leila. Com certeza. Obrigada, Luísa. Boa noite. Tchau. 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 Tchau, tchau.